Naquela época, Curitiba ainda tinha um clima um pouco melhor, quando dava sol, depois do frio. Mas, enfim, de repente eu saía para a rua brincar só de calção e, de repente, eu não queria fazer as tarefas de casa, entende? E meus primos, não, tem que fazer, todo mundo aqui tem que fazer, mas acabava sobrando para mim, né? Limpar o quintal, capinar, aquela coisa toda, e até coisas que uma criança não gosta de fazer. Então, se você não fizer, você vai ficar para a rua. Aí eu ficava, à noite escurecia, sereno, frio, e eu lá sem camisa, só de shorts, pé no chão, morrendo de frio, e eu sabia que quando minha tia voltava do trabalho, eu ia apanhar, né? Porque eu estava na rua. Por que eu estava na rua? Então, convivi muito com isso. E aí, o problema de rejeição cresceu mais ainda. Eu lembro que uma vez eu saí meio que fugido, falei, eu quero meu pai, sair pela BR, porque eles moravam ali perto da BR do Centenário, ali perto da Coca-Cola, e eu saí em direção à BR sem rumo. Aí meu primo foi lá e me pegou, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a primeira comunhão, minha tia era muito católica e, de certa forma, ela me ensinou alguns princípios. Tanto é que algumas vezes nós brincávamos, colocava tipo um altar assim no quarto, e eu era o padre e as minhas primas eram o pessoal que vinha para a missa, e eu celebrava a missa, sem saber no que ia dar depois, né? Daí minha tia falava assim, Beto, por favor, hoje é a primeira comunhão, você se comporte pelo menos hoje, porque eu era uma pessoa muito revoltada, eu aprontava demais. Mas aquilo era uma maneira de eu extravasar a minha revolta, porque eu era uma pessoa rejeitada. E o que aconteceu? Chegou um tempo que nós daí fomos morar com a minha avó, com outra tia, e meu pai apareceu de novo, já com uma outra mulher, terceiro casamento. Só que aí, essa mulher já não era assim tão próxima, ela não queria uma relação com a gente, ela também tinha uma outra família, também separada, e aí eles fizeram um acordo, ó, eu não vejo teus filhos, você não vê os meus filhos, então fica assim. E caiu nessa, daqui a pouco meu pai sumiu de novo, minha irmã sumiu, foi para a rua, ela daí teve a vida dela, as dificuldades dela. E eu fui morar sozinho com 13 para 14 anos. Fui morar sozinho. Imagine um adolescente cheio de revolta. Meu pai daí acabou comprando um apartamento e acabou que a gente morou um tempo lá, tentamos morar nós três, não deu certo, aí ele foi morar com essa outra terceira mulher, e aí nós ficamos cada um para um lado. Foi o pior momento da minha vida. Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu era vazio de tudo e cheio de nada. Porque havia um vazio existencial na minha vida. E nessa época eu estava fazendo o ensino médio, eu me envolvia com tráfico, eu me envolvia com tudo aquilo que não prestava, eu trocava a noite pelo dia, as minhas amizades, infelizmente, não eram as melhores, né? Me envolvi com tudo que você possa imaginar, ensino médio, drogas, só que eu não gostei, graças a Deus, porque eu era uma pessoa de temperamento muito assim, se eu for fazer uma coisa, eu vou até o fim. Então, se eu me entregasse para as drogas, com certeza eu não ia sobreviver por muito tempo, porque eu ia entrar de cabeça. E Deus, a gente depois sabe disso tudo, ele sabendo disso tudo, eu vejo assim o livramento dele. Quando eu estava no ensino médio, a gente, em vez de ir para a escola, ia para o elevador, onde tinha lá no último andar a casa, o apartamento, vamos dizer, do zelador da escola, do colégio, do ensino médio, e ali a gente ia para fumar maconha, para poder agitar, bebedice, tudo que não presta. Até que um dia eu estava na minha sala de aula e um amigo falou sobre acampamento, sobre ter um retiro. E quando ele falou isso, para mim, na minha cabeça, é o seguinte, opa, mulherada. Eu falei, tem menina lá? Tem. Ah, então beleza, para quem tá no inferno, não custa dar um abraço no capeta. Isso para mim, eu falava isso direto. Gilberto, você falando dessa tua fase de adolescência ali, quando o teu amigo te convida para você ir para o acampamento, qual era a sua idade exatamente? Aí eu já tinha 16 para 17 anos. Ok. Estava acabando o ensino médio. E aí você conta ali como que você estava vivendo,
como que a sua vida estava sendo direcionada, meio sozinho, sem a presença, sem a figura de um pai, que eu acredito que trouxe muita dor para você. E como que você encarou, de fato, esse convite? Sendo uma pessoa sem estrutura, né? Acredito, sem muita estrutura emocional. Como que foi essa transição aí, até que você aceita o convite para ir para um acampamento?